Salve galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai fazer do zero um flyer para evento. Uma ideia meio mirabolante, porém criativa, e eu acho que é isso que a gente precisa, né, treinar aí no nosso olhar, né, de arriscar, de brincar, para a gente, né, começar a entender como é que funciona aí o Photoshop e os recursos, beleza? Bora lá! Galera, estamos aqui com o Photoshop aberto. Esse aqui é o nosso flyer de estudo. Como vocês podem ver, a gente pegou essa música aí que tá bombando bastante, que é o Arranhão, do Henrique e Juliano. E todo o material que a gente utilizou aqui, a gente pegou da internet, né? Então, é, a imagem a gente pegou do Google, né? Da foto deles, o leão, tudo aqui a gente tirou da internet. O fundo a gente pegou do site Pexels. E qual que é a grande sacada aqui, né? É a gente fazer uma criação 100% autoral e fazer uma brincadeira, usar na criatividade. Então aqui a gente quis colocar esse leão ali no meio. Talvez você não precise inserir esse leão, você pode tirar ele, pode fazer só com o cantor. Aqui foi mais com o intuito mesmo de estudo, né, de a gente fazer alguma coisa ali mais, como se diz, um pouco mais diferente, mais ousada, mas você pode tirar esse leão, pode deixar só, né, os cantores, como está aqui, mas indo na pegada que a gente vai fazer aqui, vamos começar do zero, é isso que importa, a gente usar a criatividade aí. Então a primeira coisa que a gente vai vir é File e New, né? Vamos criar um novo arquivo aqui dentro do Photoshop. E nós vamos fazer esse arquivo no tamanho 1080 por 1080 pixels, que é o tamanho quadrado padrão, tanto para as redes sociais, né, quanto para capas de Spotify, etc. Né? Então tem várias coisas. E aqui na resolução a gente vai deixar em 100 pixels por polegada, tá ótimo para o que a gente vai trabalhar aqui. O modo de cor é RGB sempre. E é isso aí. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Vai chamar, vamos colocar aqui, Aula Arranhão. Coloca o nome do seu projeto aqui em cima e cria. Não tem mistério, folha em branco, tá criado. A gente começa sempre assim, em branco tudo. E eu quero vir aqui com vocês com a sacada de tipo assim, ah, Vinícius, de onde você tirou essa ideia desse fundo, né? Como é que foi? Eu posso usar essa imagem? Como é que é? Então, primeiro, vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. A gente vai utilizar um banco gratuito de imagens que é o Pexels. Então, assim, a gente pode usar sem problemas e lá tem muita imagem legal, muita imagem boa para a gente utilizar. Eu gosto de colocar sempre termos em inglês, então você pode colocar assim, ó, background, né, que é fundo em inglês, e ele vai te dar várias opções aqui de background que você pode utilizar, perfeito? Daí, se a gente for descendo aqui, né, a gente vai vendo o que, que faz sentido ou não para nossa criação, de acordo com o que a gente está querendo criar. Então são imagens sempre com boa resolução. Basta você escolher uma, né, e utilizar. Perfeito? No nosso caso aqui nós escolhemos essa, uma imagem que a Kátia Matos mandou aqui para o Pexels, que é uma imagem de umas folhas, né, umas folhas verdes ali, né, com a sombra bem dark mesmo. Então a gente pegou essa imagem, a gente copia ela e vai colar ela lá dentro do nosso Photoshop. Daí, apertando Ctrl T, a gente vai ajustar esse tamanho aqui, né? Para deixar mais ou menos aqui uma coisa parecida assim. Então, esse aqui, né, é o nosso fundo. Esse aqui é o nosso fundo. Óbvio que agora a gente vai começar a trazer os elementos. Qual que é o primeiro elemento? É o Henrique e Juliano. Como esse aqui foi é um flyer de estudo, né? Eu simplesmente fui no Google, peguei aqui Henrique e Juliano. Na verdade, não foi logo, foi PNG. Você coloca PNG aqui. E o que, que acontece? Quando você coloca PNG aqui, você já vai achar alguma imagem sem fundo aqui que você já vai poder utilizar. Peguei essa aqui para a gente utilizar, salvei ela como. Pegamos e arrastamos para dentro do nosso Photoshop. Então tá aí, a nossa imagem aqui dentro. Tudo começa assim, né? Sem nada, vamos dizer assim, né? E aí a gente, obviamente,
O objetivo é a gente chegar a uma coisa parecida com isso aqui. Mas, de começo é isso. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, perceba que aqui no óculos do Juliano, a gente precisa fazer uma correção aqui, ó. Eu não sei se é o Juliano ou o Henrique, né? Agora me apertou, que eu não conheço muito bem essas bandas. Mas, tá vendo que no óculos, como a gente pegou a imagem já recortada, né? Já sem fundo, às vezes não vem perfeita pra você ver. Aqui tem pixels brancos aqui do lado, né? Tem aqui esse que não está combinando com o fundo. Então o que a gente pode fazer aqui de forma simples? A gente pode criar uma máscara, né? Clicando aqui nessa bolotinha. A gente pega o brush e podemos, o brush com a cor preta, e podemos passar aqui só para tirar isso aqui e deixar transparente essa parte do óculos dele aqui. Perfeito? Aqui coisa rápida. Você passa aqui, ó. Tá vendo que todas essas imagens eu estou pegando da internet? Então você pode reproduzir tudo isso, né? Só você ir no mesmo local que eu estou indo, pegar e praticar para fazer igual. Obviamente eu nem recomendo que você faça igual. Eu recomendo que você faça uma loucura também, igual eu inventei de colocar um leão lá no meio. Sei lá, às vezes você tem alguma ideia. Essa ideia do leão vem do arranhão, né? Não sei nem de onde eu tirei essa ideia na hora, mas foi coisa que veio ali na hora. Aqui, ó, tem um branquinho aqui no recorte mal feito. A gente pode ajustar, né? Como a gente está pegando uma imagem já sem fundo, você pode vir aqui com essa máscara e dando um tapa aqui, né? Para não ficar aquela coisa escrota. Ó, pra você ver. Esse aqui é o problema às vezes de você pegar imagens, né, que já estão, ó, aqui na camisa tem muito imagens que já estão recortadas, né? Às vezes não está muito legal, ó. A própria camisa aqui. Então você vai só dando um ajuste fino aqui para melhorar um pouquinho esse recorte aqui. Beleza? Vou dar um zoom out aqui. Então temos aí a nossa imagem. Uma coisa interessante que a gente vai começar a fazer é criar uma luz. Então aqui a gente vai chamar, vamos criar um grupo, né? Segura Ctrl, aperta G. Vamos chamar aqui de fundo. E vamos colocar uma luz atrás da imagem aqui do personagem. Então a gente vai vir em Layer, New, nova camada, né? E vamos chamar essa camada de luz. Uma camada vazia, a gente criou uma camada vazia. E a gente vai pegar aqui um tom de cor, vamos vir aqui na caixinha de cor, vamos pegar um tom de cor aqui, bem puxado pro amarelo aqui, ó, quase tendendo ao verde, bem clarinho. E vamos ativar o brush aqui, num tamanho bem grande, tipo, vamos ver aqui, 850, não pode ser maior, pode ser tipo uns 1355, 1200. E a gente vai clicar uma vez. Quando a gente clicar uma vez, olha para você ver o que acontece, né? A gente já criou ali o nosso primeiro efeito de luz. Você pode dar 2 cliques, se quiser mais forte, e regular aqui na opacidade. Então não tem problema. E qual que é a grande sacada aqui? A gente precisa que essa luz rebata nos dois, né? Como é que a gente faz isso? A gente seleciona a camada deles. Você pode vir de uma maneira muito fácil de fazer isso, é vindo aqui nessa F de X aqui, ou então aqui em Layer, estilo de camada, Layer Style, e Inner Glow, né, que é esse glow interno. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um glow interno, né? Então, por exemplo, se a gente mexer aqui no tamanho, eu vou deixar a opacidade bem forte aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, ele cria esse glow, só que a gente vai deixar esse glow da mesma cor da nossa luz, lá da parte mais clara da nossa luz. E obviamente a gente não vai deixar a opacidade tão grande assim. A gente vai diminuir a opacidade. Pode diminuir o tamanho aqui. E a gente vai deixar de um jeito que fique legal, fique parecendo que a luz está, né, rebatendo ali neles. E você dá OK. Depois você tem aqui a sua camada, você pode deixar assim por enquanto, depois eu vou mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Então esse é o primeiro ponto, a gente rebater essa luz que está vindo aqui. E agora a gente vai criar uma sombra.
aqui embaixo, onde a gente vai colocar o nosso texto. Então nós vamos criar, vamos em Layer, nova camada, e a gente vai chamar aqui de sombra. Uma sombra aqui embaixo, vamos colocar ela na cor. Pode ser uma cor preta, ou então um verde bem escuro assim, ó. Pode ser também. E aí você vem com o brush aqui no tamanho 500, não, 855. E passa ele aqui, ó. Você vai passar esse brush aqui. E aí você pode regular a opacidade aqui um pouco, ó. Deixar um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Então é aqui que começa, né, a gente fazer esse espaço para colocar o texto. Porque o texto vindo aqui, né, nessa parte mais escura, a gente consegue dar contraste para o texto, diferentemente se a gente não colocar. Então a gente criou essa sombra, e agora a gente vai puxar o logotipo deles também aqui na internet. Vamos vir aqui, né, logo Henrique e Juliano. Lembrando que, às vezes, quando você estiver fazendo esse tipo de trabalho, que vamos supor que o contratante, né, ou quem está fazendo o evento, fechou com o Henrique e Juliano e tudo para fazer essas criações, né, para fazer um show na cidade, e você vai fazer a arte, né? Então, quando eles fazem isso, eles mandam o logo em alta resolução, né? Eles mandam o kit, o media kit que a gente chama, né? Ele manda também as fotos em alta resolução. Então, beleza. Aqui a gente vai pegar esse logotipo e deixar aqui desse tamanho aqui em cima e vamos centralizar ele. Você pode vir aqui e colocar em vez de Selection, vem aqui e coloca Canva, que aí quando você clicar aqui para centralizar, ó, vamos deixar aqui no canto para você ver, que aí quando você clicar aqui ele centraliza no meio da nossa imagem. Então a gente já começou a formar a nossa imagem aqui. Se a gente tirar a luz lá, né, não faz sentido essa luz aqui em volta deles. Então a gente deixa a luz e a gente começa aí a ter a nossa imagem. Perfeito. Ó, estamos começando a caminhar aí de uma forma interessante. Vamos adicionar logo o nosso texto. Vamos vir aqui no barrinho de texto. Vamos clicar e arrastar e vamos digitar Arranhão. Arranhão. Eu estou usando uma fonte que chama Abraham. Você pode baixar ela na internet, tem o nome dela aí. Ou pode usar outra fonte também, se você quiser testar, né? Essa fonte eu acho ela bem legal, olha para você ver como é que ela é. Então eu estou usando ela aqui. E eu vou deixar o arranhão do mesmo tom que essa luz, só que um pouco mais claro, sabe? Quase chegando no branco ali. Perfeito? O botão direito eu vou converter ele para texto de ponto, né? Que fica mais fácil de a gente editar aqui e mexer. Converte o point text. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir, eu vou voltar lá na imagem pronta para a gente olhar. A gente vai inserir essa parte aqui, ó, do o que é e para quem já está fudido, né? Essa parte aqui. Depois a gente vai adicionar esses elementos de luz aqui no arranhão, alguns detalhes aí. E vamos ver como é que fica, né? Deixa eu só ver aqui também. Interessante, perfeito. O arranhão. Então, segurando a tecla Ctrl T, né? Aperta Ctrl T. A gente vai segurar a tecla Ctrl agora e vai esticar ele assim, ó, só para ele ficar dessa forma aqui. Vinícius, pode ser assim? Tem outra maneira legal da gente fazer? Tem. De repente você pode fazer assim, ó. Você pode rasterizar isso aqui. Você vem em Rasterize Type e você pode vir em Editar, Transformar e Warp. Que aí você pode fazer tipo no estilo, sei lá, um efeito assim, sabe, como se tivesse como se fosse um emblema, né? Como se estivesse saindo, alguma coisa nesse sentido. Ou então você pode fazer no estilo mais ondulado. É só uma ideia, ó, para vocês verem como é que fica, por exemplo, sabe? Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Vem em editar, vem em transformar, vai de novo em warp. Você pode fazer algo que seja, vou mostrar aqui, ó, mais ondulado, tipo assim, ó. Também dá para fazer. É uma ideia? É uma ideia.
acho que é o Condzilla, né? Ele utiliza muito esse estilo aqui em algumas coisas de fazer o texto ondulado assim. Mas aqui no nosso caso nós vamos deixar ele do mesmo jeito que a gente fez lá, daquele outro padrão, que é ele assim, só segurando o Ctrl, né? E subindo ele na vertical. Mas você pode explorar aí outras ideias, eu recomendo bastante. Pronto, depois de feito isso, você dá Ctrl J, segura Ctrl, aperta J para duplicar. E agora a gente vai digitar outro texto. O que é um... Está aqui digitado, né? O que é um... A gente vai diminuir bem o tamanho dele, segura Ctrl, aperta T de novo. E vamos colocar ele aqui, ó. O que é um arranhão? Agora a cor dele, vamos clicar 2 vezes no T aqui, vamos vir aqui em cima, vamos deixar ele numa cor, um tomzinho um pouco mais forte. Assim, ó, nesse tom. E aí nós vamos dar Ctrl J nele, vamos duplicar e vamos vir aqui para a parte de baixo, né? E colocar outro texto. Para quem está... Opa, o acento foi errado. Eita, errei foi tudo aqui. Quem está fudido. E o legal aqui desse... Eu vou diminuir os dois um pouco mais. Aí. O legal aqui é a gente utilizar o seguinte alinhamento. Olha só isso. A gente vai gerar um equilíbrio aqui, ó. Vou mostrar como é que funciona esse equilíbrio. Sendo que uma parte joga por um lado e outra parte joga para o outro. Então o que é que acontece, né? Esse é o desalinhamento que gera alinhamento. Como o que é um está mais para a esquerda e o para quem está fudido está mais para a direita, um acaba compensando o outro aqui e criando, né, uma essência que não parece que está desalinhada, né? Se você olha assim, né? Porque um está compensando o espaço que o outro, né, tá faltando. Então a esquerda compensa a direita. Então é isso aí. O que é um arranhão para quem está bam. Perfeito. No nosso logotipo aqui, ó, vou mudar o nome aqui para logotipo. Clica 2 vezes e muda o nome dele. Logotipo. Aqui nós vamos agrupar o nosso texto. Seleciona com Shift, Ctrl G, só para ficar aqui mais organizado. Coloca texto. E no nosso logotipo aqui, a gente vai vir lá em Layer, né, que é camada, estilo de camada de novo, e vamos vir em Color Overlay, ou sobreposição de cor, se você estiver vendo em português. Porque aí a gente vai deixar o logotipo nessa cor aqui, ó. Perfeito? Que é para harmonizar aqui com as cores da nossa arte. Perfeito? Então perceba a importância daquela sombra que a gente criou. Porque sem ela, olha para você ver como é que fica a leitura, né, do nosso texto. Fica quase impossível. Então, por isso que a gente criou, né, essa sombra. Aí uma coisa que eu quero fazer aqui também, ó, nós vamos selecionar a camada do arranhão, nós vamos novamente lá no Layer, Layer Style, ou lembrando, você pode vir aqui nesse FX aqui, ó, que também aparece, e a gente vai vir aqui Alter Glow, né, que é o glow externo. Lembra que lá nos cantores a gente utilizou o glow interno? Aqui é o glow externo, que vai para fora do objeto. E a gente vai fazer a mesma coisa, vai selecionar a cor e vai pegar a cor desse objeto para a gente criar um glow. Tá vendo a diferença do efeito que dá? E obviamente aqui você regula a opacidade, né? Regula tamanho, o que você achar melhor aqui. Então aqui no nosso caso eu vou deixar assim mesmo, uma opacidade aqui de 40 e poucos, só para dar um efeito de glow ali atrás. E olha a diferença, com, né? Aqui sem, aqui com. Dá um efeito legal. E a gente pode fazer a mesma coisa para os outros dois lá. Vem no FTX, vem no Alter Glow, né? No glow externo. E agora, só que agora a gente vai pegar a mesma cor aqui, né? Que é a cor desse. E faz para esse, e faz também para quem está... Para o outro texto, para quem está fudido. O Alter Glow pega aqui a mesma cor e dá OK. Então, esse aí é o nosso texto pronto. Olha para você ver, a gente colocou aquela luz atrás, né? Aquela luz atrás ali, a gente pode até mudar o modo de mesclagem dela. Só que para essa arte aqui, talvez um light color, que fica mais interessante. Olha para você ver a diferença desse para o normal. Não dá tanta diferença não, né?
Mas pode ser assim, pode ser no normal mesmo, pode regular a opacidade aqui ou aumentar, ver de um jeito que fica bacana. O ideal é que a luz seja mais forte aqui perto deles, né? Para complementar com aquela que a gente criou aqui, ó, tá vendo? É como se a luz viesse para dentro do boné quando a gente insere esse inner glow, né? Ó, sem e com. Então esse aqui é o objetivo dele. Perfeito? Inclusive, a gente precisa tirar ele aqui de baixo. Como tem a nossa sombra, nem precisa ter ele nessa parte de baixo aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito aqui em Inner Glow, vai em Criar Layer. Ele vai pegar esse efeito do glow e vai transformar esse efeito em uma camada que está clipada, né? Que é a camada clipada, Vinícius? É quando tem essa setinha aqui e todo esse efeito só se aplica a essa camada logo abaixo. Então o que a gente faz? Com ela selecionada, a gente cria uma máscara clicando aqui e agora a gente pega o brush preto, ou seja, onde a gente pintar de preto aqui, vai apagar. Então o que a gente faz? A gente pinta aqui embaixo. Ó. Olha lá que sumiu. Olha para você ver que vai sumir lá essa parte da luz deles aqui, que está no escuro. Então é isso que a gente quer. A gente vai tirar essa luz aqui, que não faz sentido, está muito escuro. E está ótimo. Então, o que é um arranhão para quem está fudido, né? Aí está o nosso texto, está a nossa chamada. Olhando a outra imagem, o que a gente adicionou? A gente adicionou esses dois brilhos aqui, tá vendo? Esse brilho e esse brilho. E também tem um brilho aqui neles. Isso é super fácil da gente fazer. O que você faz? Você cria uma nova camada, vamos chamar de New Layer, nós vamos chamar de luz do texto, ok? E a gente vai deixar acima do texto essa camada, ó. Você vai ter que subir ela lá. Então, subindo essa camada aqui, deixa ela em cima de todo o texto, perfeito? A gente vai pegar o pincel aqui, na cor, exatamente nessa cor aqui do próprio texto. Um pincel no tamanho, vamos ver aqui, não, pode ser bem menor, tipo 85. E vamos dar um clique aqui, desse lado, e um clique aqui, desse lado. E a única coisa que a gente vai fazer aqui é ver qual modo de mesclagem fica mais interessante, né? Aqui eu acho que vai ficar mais interessante é o Light Color. Você pode ir testando, né? O overlay também ficou legal, mas você pode ir testando o modo de mesclagem que mais te agrada aos olhos, né? Esse aqui ficou muito forte, então se a gente utilizasse ele, a gente ia ter que diminuir a opacidade, provavelmente. Tipo assim. Entendeu? Mas você pode ver qual modo de mesclagem você acha que encaixa melhor. Vou usar o Light Color aqui. E vou diminuir um pouquinho a opacidade. Só um pouquinho aqui. Perfeito. E agora a gente vai adicionar mais luz. Luz aqui é fundamental para a gente dar essa ambientada. Vamos colocar aqui luz 2. E essa luz vai ser uma luz que vai ficar por cima, né, dos nossos personagens. A gente vai utilizar esse mesmo tom daqui. Só que agora o brush um pouquinho maior. Pode ser em 300, 355. A gente vai colocar um aqui e o outro aqui. E aí a gente vai mudar o modo de mesclagem. De novo, testando qual fica melhor. Nesse caso aqui, nenhum desses aqui dessa aba da luz vai ficar muito interessante. Então, aqui provavelmente vai ser o overlay ou soft light. Algum desses aqui, ó. Que vai mesclar melhor aí com o nosso elemento. Então, vamos ver o soft light, vamos ver o overlay. O overlay ficou legal. A gente só vai diminuir um pouco a opacidade dele, ó. Porque ele está saturando demais ali. Então vamos deixar aqui em 60 e poucos. Tá bom, 70 e poucos. Então é isso. A gente colocou as luzes ali. A gente já criou aquela luz atrás. Agora você tem a opção de colocar, né? Ou não colocar. Por exemplo, aquele leão que eu coloquei. Nessa aula aqui eu não vou focar em colocar esse leão, até porque foi uma viagem muito louca que eu tive. Mas se você quiser brincar de fazer isso, você pode, né? Fica a seu critério. Mas nessa aula aqui eu não vou fazer isso. A gente só vai pegar essa sombra aqui,
Vamos dar Ctrl T nela e vamos subir ela um pouquinho aqui. Aqui, só para pegar mais o texto aqui, ó. O texto ficar mais... tem mais parte preta no texto, né? Vamos ver a opacidade aqui, se precisa mais algum ajuste. Perfeito. É isso aí. Agora a gente pode começar a mexer em algumas coisas aqui de ajuste de cor. A gente pode clicar aqui nessa bolinha de meia lua, deixa eu arrastar aqui para vocês verem, e vir em Hue Saturation, ou matiz e saturação. E aqui, nessa janelinha da matiz e da saturação, a gente pode, né, mudar aí a nossa roda de cores. Então a gente pode testar qual fica mais interessante, né? Eu sempre recomendo, Vinícius, o que eu faço aqui? Olha aí, cara, brinca, joga para cá, joga para lá e vai entendendo a ferramenta, né? Quais são, né, os tipos de tons ali que vão surgindo na sua frente. Obviamente a gente não vai usar nada nesse estilo. Aqui eu acho que fica interessante a gente jogar esse tom um pouco mais para cá, sabe? Trazendo um pouco mais de vermelho. Pouca coisa, não precisa ser muito não. Trazendo um pouco mais de vermelho. E basicamente é isso aí, né? Olha para você ver a nossa imagem já começando a ganhar um pouco de vida. A gente pode fazer o seguinte, na camada dos cantores, a gente pode aumentar a textura e a nitidez dos cantores. Como é que a gente faz isso? Seleciona eles, vem em Filter, né, ou Filtro, e vamos em Camera Raw Filter. Ele vai abrir para a gente uma janelinha de efeitos de Camera Raw, e a gente vai aplicar esses efeitos. São efeitos que têm como se diz, né? Eles trazem ali um nível de processamento maior, né? Eles pegam ali realmente os pixels e mexem bem nos pixels. Então, por exemplo, se você vir aqui em básico e em textura, ó, eu vou colocar bem grande aqui para vocês verem o que ele faz, né? Vou colocar aqui em 300%. Olha para você ver quando a gente está falando aqui, ó, textura normal, com muita textura e a gente mexer na claridade também, né? Olha o que ele faz. Como essa imagem não tem muita resolução, né, não fica tão nítido aqui pra gente. Você pode, ó, se você desce toda a claridade, você percebe que começa a ficar uma coisa, né? E aqui começa a mais contraste e mostrar mais os brancos e os pretos. Então você pode brincar um pouco com isso aqui, aumentar a claridade, a textura e dar um ok. E vai dar um efeito legal aqui para os cantores. Olha para você ver. O antes, né? Esse aqui é o depois. Vou mostrar para vocês o antes e depois, ó. Antes, depois. Tá vendo? Deu um destaque legal. E é isso. Uma arte simples de fazer. Óbvio que aqui agora a gente pode ajustar aqui o nosso, centralizar melhor aqui os nossos cantores para ficar mais centralizado. E uma coisa interessante da gente fazer aqui também, de repente, é a gente entender se a gente deve mexer ou não, por exemplo, no tom do fundo, né? A mesma coisa que você fez na saturação ali, você pode criar uma camada de saturação aqui, vir em Create Clipping Mask e aplicar ela só ao fundo. Então você mexe aqui na sua matiz e entende se mudar um pouco o tom daquelas folhas lá atrás, faz sentido. Seja jogando mais por um tom mais próximo ali do marrom, né, do amarelo, do que o próprio tom que já está, né? De aumentar um pouquinho a saturação. Isso aqui tudo para a gente deixar os tons mais próximos, né? As cores mais próximas. A gente dá uma melhor ambientada aí. Então, perfeito, fez tudo isso, seleciona tudo com Shift, Ctrl G, duplica essa camada aqui, e nós vamos chamar essa camada de imagem Camera Raw. E o que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito e mesclar esse grupo. Aqui agora a gente vai aplicar um filtro de Camera Raw. Você vem Filter, Camera Raw Filter. Aqui a gente pode mexer mais ainda em vários parâmetros finais aqui da nossa
da nossa imagem. Então, vou aumentar o tamanho dela aqui, 200%. Não, 200 está muito grande, pode ser 100 mesmo. Mentira, pode ser 66 aqui. Então, por exemplo, se eu mexer na temperatura da imagem, o que vai acontecer, né? Se eu jogo para o lado de cá, ele traz mais amarelo, ele traz temperatura. Se eu jogo para o lado de cá, ele traz azul. O que a gente quer fazer aqui? A gente está sentindo que precisa mais de azul, mais de amarelo. Acho que aqui no nosso caso a gente pode trazer aqui um pouquinho para esse amarelo, até para dar mais vida ali. Um pouquinho só. Aqui na exposição, não acho que faz sentido mexer, porque se a gente aumenta a exposição aqui, a gente estoura demais, ó, tá vendo? E se diminui, a gente escurece muito. Então no ponto que está aqui está interessante. As luzes altas, também não faz sentido mexer aqui. Aqui está praticamente no jeito. A gente só pode mexer um pouco mais na textura, para trazer textura também para o fundo, para trazer textura também para a imagem. Aqui na vibração, o que é a vibração, né? Ela é a intensidade de cada cor. Então olha para você ver se você aumenta muito a vibração, né? Fica aquela coisa, nossa, over, né? Muito sobrecarregada. Mas, de repente, você sente que trazer um pouquinho aqui, ó, faz sentido, né? Para trazer um pouco mais de cor. Não tanto assim para ficar aquela coisa, nossa, tá super agressivo, mas um pouco. Perfeito? E é isso, você pode vir nos detalhes aqui também e vir em Sharp, né? Que é a nitidez, e aumentar um pouco também a nitidez da imagem. E dar o OK. E aqui, né, tem a nossa imagem depois do tratamento do Camera Raw. Então, olha, antes do tratamento, depois do tratamento. Antes do tratamento do Camera Raw, depois. Você viu como é que nossa criação ganhou um pouco mais de corpo, né? Um pouco mais de força, de luz, de cor. Então esse aí é o grande objetivo aí do Camera Raw. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Super simples de fazer. Teve um detalhe que a gente colocou também, que você pode colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a gente colocou. Teve essa ideia toda do arranhão, né? De utilizar essa questão do arranhão. E a gente pegou. Foi uma imagem. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. A gente pegou essa imagem aqui desse arranhão, só que o que a gente fez? Né? A gente colocou ela por cima de tudo, mudou o modo de mesclagem para soft light, né? E diminuiu bem a opacidade, para ficar bem suave, né? Para não roubar a cena aqui da nossa imagem. Então, né, para dar essa ideia do arranhão. Esse arranhão aí, né, obviamente na música, né, o sentido talvez não seja exatamente esse arranhão que a gente está colocando, mas estamos usando a criatividade aí, né? Mas também você não vai exagerar, você não vai deixar nada assim forte demais, não. E também, nem assim, você vai deixar bem suave aqui nesse caso, é só realmente para complementar aí a imagem. E é isso aí, galera. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa aula. Te vejo na próxima, bora estudar e bora praticar. Um grande abraço.